A paz do Senhor Jesus, que as riquezas de Cristo abundem em seus corações e que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo permaneçam na sua vida e que a bondade e a misericórdia de Deus te acompanhe, nos acompanhe para onde quer que formos. Bom, hoje nós vamos falar sobre a oitava unidade. Cremos que essa unidade ela é muito importante, como nós já mencionamos no início. As duas unidades iniciais do curso, a unidade 1 e unidade 2, ela é importante, como também essa unidade 8 também é importante. Nós vamos fazer uma avaliação aqui. Se você entender a unidade 1, entender a unidade 2, se puder você voltar lá, recapitular, estudar novamente, é muito importante a unidade 1 e a unidade 2. É muito importante. Por que elas são importantes? Eu vou explicar. Porque elas são a base, né? A unidade 1 fala sobre a questão de entender os caminhos para nós seguirmos. A unidade 2 fala sobre algo interior que deve ser mudado, transformado. E temos, então essas unidades são importantes porque elas vão te dar estabilidade para estudar. Agora, para fazer a obra de Deus, para poder você se ativar na obra do Senhor, no reino de Deus, é preciso que também você aprenda essa, que você se envolva, que você sempre estude e volte sempre a ver os vídeos novamente, a estudar novamente essa unidade, porque é ela que vai fazer como fosse um trampolim. Você vai pular para a obra de Deus de uma forma bem estável, bem concreta e bem consciente. É muito importante essa unidade 8, né, que fala sobre, né, os ajustes, ajustando a sua vida a Deus. Então essa unidade ela é de suma importância. Vamos somente recapitular aqui. A unidade 1 e a unidade 2 é para te ajudar a dar sequência ao curso e você entender o curso. E a unidade 8 vai te dar a entender, vai te ajudar a se ativar na obra do Senhor. Se você não entender, sem esse curso, sem essa unidade, você não vai conseguir nunca entender o que acontece no dia a dia da obra de Deus. Bom, hoje vamos falar sobre essa unidade, como já falamos, ajustando sua vida a Deus. Primeiro ponto aqui, fala que os ajustes, eles são necessários, né? Se você não se ajustar a Deus, você nunca vai poder fazer a obra dele, né? E não é Deus que tem que se ajustar a nós, é nós que temos que nos ajustar a Deus. É muito importante, como eu falei, é muito importante você entender isso. Porque enquanto você está ali por fora, né, parece tranquilo, parece ter parece legal ser pastor, parece legal você ser líder, mas isso não é porque você viu que é legal. É lá dentro, nós vamos dizer, porque ser pastor e ser líder de qualquer maneira, e fazendo segundo a sua forma de pensar, segundo o seu entender, é uma coisa. Agora, você ser pastor e você ser um líder, e para fazer as coisas segundo o modelo, segundo a mente de Deus, segundo os caminhos de Deus, elas são completamente opostos e muito distantes uma da outra. É muito distante. Você não tem ideia do que isso possa significar no reino de Deus. E se você for fazer uma biografia de todos os homens da Bíblia, você vai ver isso na vida deles. Que eles só conseguiram fazer. Por exemplo, temos aqui um exemplo que sempre usamos aqui, escuta o exemplo de Moisés. Moisés, ele teve que se ajustar a Deus. Não é por quê? Porque lá quando ele estava no Egito, ele queria fazer as coisas conforme a sua forma de pensar. E isso causou problema. Porque a gente complica as coisas quando nós queremos fazer da nossa forma. Aí Deus teve que permitir que ele
passasse por aquele problema e fosse embora do Egito e ficou 40 anos ali no deserto midian pastoreando ovelhas. Quer dizer, um príncipe agora pastor de ovelha. Um declínio, né, bem grande, né? Vamos dizer que não seja nem 90, mas 180 graus de declínio. Então foi uma coisa, foi uma queda muito grande. Mas para ele foi importante. Porque lá em Midian, no deserto de Midian, quando ele pastoreava as ovelhas, enquanto as ovelhas pastavam, provavelmente Moisés ficava lá meditando, conversando com Deus, e aquilo fez com que ele tivesse um relacionamento. Nem aí veio o convite, aí Deus falou, ele teve a crise na fé e agora teve que se ajustar a Deus para poder voltar ao Egito e fazer conforme Deus falou. Né? Então, quando ele chega no Egito, ele fala segundo a mente de Deus, segundo os caminhos de Deus. Ele não fala nada que não fosse nada dele, tanto que as coisas funcionaram. Né? Houve as pragas do Egito, o Mar Vermelho se abriu, no deserto eles foram preservados, foram abençoados, enfim. Nós já conhecemos muito bem a história, quem conhece, né? Podemos, de alguma forma, depois você pode deixar seu comentário lá no canal, para pedir aí, né, se caso você interessar, você peça que a gente promove aí um vídeo falando sobre tudo isso aí, sobre essa caminhada de Moisés no deserto, juntamente com o povo de Israel. Bom, então vemos aqui, queridos, que a importância disso tudo. Mas antes de tudo, é claro que devemos sempre lembrar que Hebreus capítulo 11, versículo 6, nos deixa um lembrete muito importante para mim e para você. Escute aqui. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna o galardoador dos que o buscam. E eu aqui grifei aqui duas frases. Primeiramente, né, nós que temos que crer que ele existe. Porque o que é crer que Deus existe? Poderíamos aqui criar uma mensagem para isso, mas não é o nosso objetivo hoje. É crer que ele é presente constantemente nas nossas vidas. E que ele é o galardoador. O galardoador não é ganhar presente de Deus. É Deus nos dá a sua unção, nos dá os seus dons para podermos aplicar no reino de Deus. Temos que crer nisso. Se você não crê nisso, esse pode partir. Se você não crê, então não adianta você entrar nesse ramo que você vai se dar mal. Não vai dar certo. Não vai dar certo mesmo. Então nós temos que ajustar a nossa vida à vontade de Deus. Agora, de tudo, a revelação de Deus, na verdade, é o convite que ele faz para a gente ajustar a ele. Você recebeu uma revelação de Deus, né? Então agora você tem que se ajustar a essa revelação. Eu fico pensando, eu observo isso muito, que tem muitos irmãos, irmãs, homens, mulheres, que receberam uma revelação da parte de Deus, que eles seriam pastores, que seriam missionários e assim, etc. Mas, em vez de eles pegar essa revelação e se ajustar a elas, o que eles fizeram? Eles se distanciaram de Deus e por outro lado, começaram a fazer as coisas conforme a sua cabeça, começaram a querer abrir igreja. Não é isso que Deus quer, não quer que Deus nos chamou para você abrir igreja. Deus te chamou para se ajustar ao reino dele, à obra dele. Então a primeira coisa que eu vejo quando as pessoas recebem essas revelações é abrir igreja. E aí você vê que não tem produtividade, não tem resultados nessa igreja. Né? Porque eu sempre falo que multidões, elas não resultam, ou elas não se somam em resultados com Deus. Que reunir e reunir multidões é muito fácil. Eu quero ver você pegar aquela multidão e ajustar elas ao reino de Deus. Que esse é o objetivo da chamada. Quando nós recebemos a revelação de Deus sobre o convite de fazer a obra de Deus, e Deus ele quer que nos ajustamos ao teu reino, porque o objetivo não é eu aparecer,
E nós aprendemos isso na lição na unidade 2. É por isso que eu falei para você no início aqui que é muito importante você aprender a unidade 2. Então, e tem que se ajustar ao reino dele, ao modelo dele. Né? Então nós temos a Bíblia para isso, estudar a Bíblia, entender isso dentro da Bíblia. Então, a primeira coisa que faz isso, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Homens que receberam chamados e se ajustaram a Deus. Por exemplo, temos o exemplo de Noé. Noé, ele não podia, né, continuar na mesma vida e construir uma arca ao mesmo tempo. Ele tinha que se ajustar àquilo ali. Ele tem que largar todos os seus afazeres, largar a sua vida por tudo e inclusive incluir a sua família nesse ajuste para poder fazer a vontade de Deus, que é a arca. Nós temos também Abrão. Abrão, ele não podia permanecer em Ur ou Arã e ser pai de uma nação em Canaã. Então ele tem que fazer o quê? Ele teve que largar a tua parentela. Esse foi o lembrete bíblico, né? Que nós temos que dar aqui, larga a tua parentela, larga tudo que tem e vai para a terra que eu te mostrarei. Ele teve que largar tudo. Nós temos aqui também o exemplo de Moisés, que nós já citamos aqui. Né? Teve que sair e ir para o deserto de Midian, e não podia estar ao mesmo tempo ali escondido, né, cuidando da ovelha e se apresentar a Faraó. Ele teve que se ajustar à vontade de Deus, largar as ovelhas e ir embora e voltar para o Egito. Temos também o Davi, que era pastor de ovelha, ele não podia cuidar das ovelhas e se tornar rei. Então, para isso, ele teve que se ajustar. Não, é bom que você sempre coloca isso no papelzinho, que ele se ajustou a esse caminho do Senhor. Tem o caso de Amós, que largou os sicômoros a fim de pregar o evangelho. Temos Jonas, que teve que deixar o seu lar e superar grande preconceito a fim de pregar Nínive. Temos o exemplo de Pedro, André, Tiago, João, que teve que abandonar as redes para seguir Jesus. Temos o exemplo de Mateus, que largou a coletoria a fim de seguir a Jesus. E temos o exemplo de Saulo, de Tarso, que largou todos os seus ideais para poder seguir ao Senhor. As mudanças e ajustes, elas devem ser feitas. E elas são enormes nas nossas vidas. Tem que mudar, tem que se ajustar. Não tem como não fazer isso. E às vezes, em alguns casos, temos que largar famílias, largar pais, enfim, largar até nosso emprego, que nos dava tanto conforto, largar tudo para podermos nos ajustar à vontade de Deus. Né? E a partir do momento em que esses ajustes foram feitos, né? Você vai se ajustando ao Senhor, Deus vai começando a realizar os seus propósitos por intermédio dessas pessoas que estão se ajustando ao Senhor. Então, por isso que é importante. Agora, como diz lá Isaías, é uma coisa que nós temos que entender muito isso a cada dia. É claro que entender isso só lendo não adianta, tem que entender isso vivendo. Né? Que Isaías, lá no capítulo 55, versículo 9, diz o seguinte: porque assim como os céus é mais alto do que a terra, assim os meus caminhos é mais alto do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais alto do que os vossos pensamentos. Então, se você não se ajustar a Deus, vai ser difícil você entender o reino de Deus. A distância da nossa mente com a mente de Deus, elas são enormes. E é por isso que temos que nos ajustar ao Senhor, nos ajustar a Ele. Bom, também, olha que Jesus disse: a vida eterna é esta, que se conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, Jesus Cristo, aquele que Tu enviaste. Então, o que tem que ser feito se ajustar a Deus, quer dizer, você entender o que é vida eterna. O que é vida eterna? É que conheçam, que nos conheçamos, né, como intermédio disso, e ao nos conhecer, as pessoas vão conhecer Deus. Mas para isso acontecer, eu preciso que a minha vida esteja ajustada
no Senhor, né? No Senhor. Bom, vamos ver aqui alguns tipos de ajustes. Temos aqui alguns exemplos que são muito práticos no nosso dia a dia e pode acontecer com você, como já aconteceu comigo em alguns casos, de nós temos que nos ajustar, né? Vamos lá. Temos aqui alguns tipos. Por exemplo, nós temos aqui os tipos, às vezes temos que nos ajustar em nossas circunstâncias. Quer dizer, nossa casa, o nosso lar, o nosso trabalho, as finanças. É como eu falei, às vezes temos que largar aquele conforto de emprego, né? Aquele filé mignon todos os dias, não é verdade? Pensou, você tem que largar aquela comida predileta tua para se ajustar ao reino de Deus. Também temos que nos ajustar aos nossos relacionamentos. Isso inclui também, como já falamos, famílias, amigos, né? Relações, as nossas relações profissionais com nossos colegas de trabalho. Tudo isso tem que ser largado às vezes. Nas vezes. Também tem que largar os nossos pensamentos, que é preconceitos, como no caso de Jonas. Nós temos os nossos métodos, as nossas formas de criar as coisas. Talvez não seja essa, talvez a vontade de Deus. E mudar também o nosso potencial. Porque a gente às vezes acreditamos muito em nós, acreditamos muito naquilo que eu posso fazer, e Deus às vezes nos leva ao nada para poder entender que só Ele pode fazer. Também podemos também nos ajustar nos nossos compromissos, isso com a família, com a igreja, com o trabalho, com nossos planos. Aí você vai ter que, você foi chamado para por exemplo, por uma missão, aí você tem que largar a sua igreja, tudo aquilo que você amava tanto, que você, né, o meio gostoso de estar ali no meio do seu povo, e largar aquele conforto tudo, aquela igreja, né, com ar-condicionado, e foi dirigir uma igreja lá no Nordeste, ou lugar, né, onde não tenha nem mesmo energias. Quer dizer, então, tudo isso pode acontecer. Também temos também outro caso também que você vai ter que se ajustar às suas ações. Aí, como você ora, como dá suas ofertas, como serve e assim por diante, tem que se ajustar. Como é que eu tenho que mudar algumas coisas, não é verdade? E também tem também que se ajustar às nossas convicções sobre Deus, sobre seus propósitos e modo de agir e sobre como nos relacionarmos com Ele. Tudo isso vai ser preciso ser mudado. Se você não se ajustar, ao Senhor, e às vezes tem que largar essas coisas todas aqui, né? Acho que a parte mais difícil do reino é essa parte que nós estamos falando hoje aqui. Né? Essa, como já falamos, é por isso que nós dissemos aqui anteriormente, que ela é o trampolim para você se aplicar ao reino de Deus. Sem isso aqui não existe nada, não vai poder realizar nada, né? Bom, Deus de alguma forma está sempre interessado em uma rendição incondicional nossa. O que é uma rendição incondicional? Bom, Deus te chamou, mas aí você vai falar assim, bom Deus, eu aceito o teu chamado, mas sabe como é que é, né? Nós temos até no capítulo 9 de Lucas, você pode ver no 52 ao 66, se não me falha a memória, versículos, você pode dar uma olhadinha com calma lá, nós até já falamos um pouquinho aqui em um dos vídeos atrás aí, mas você pode ler isso lá. Ah, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Não, negativo. Ou Deus não está afim de que você condiciona Ele, né, para poder se ajustar a Ele. Não. Quando Deus está interessado, né, quando Deus nos chama, Ele tá interessado que nós nos incondicionamos ao chamado dele. Como? Vamos fazer a sua vontade. Jesus nos falou, é aquela oração de Jesus, que seja feita a sua vontade e não a minha. E a vontade de Deus talvez não seja o que você pensa, o que eu penso. Então mas o interessante disso tudo, nessa questão incondicional que Deus ele exige da gente, dessa rendição incondicional que Ele exige da gente, nós temos que entender o que Ele pensa a nosso respeito. Olha só, Jeremias 29:11, o famoso conhecido versículo, diz o seguinte: Eu sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor.
pensamento de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejais. Então, já entendemos que Deus ele sempre vai pensar coisas boas ao nosso respeito. Então, essa condição que ele exige de nós, incondicional, vai sempre nos dar a entender que ele vai pensar, ou vai nos levar, ou vai nos proporcionar coisas boas. Então vamos lá. O primeiro passo para fazer a obra de Deus é ajustar. E a segunda é obedecer. Então se você não se ligar às duas, não adianta nada. Não adianta. Né? Você não pode ficar aonde está e ir com Deus. Não pode. Ou você vai, ou você não aceita o chamado dele. Né? Que eu creio que isso seja um pouco meio complicado, porque de alguma forma a gente vai, né? Mas é importante que você entenda isso. É importante que você coloque na sua cabeça que o chamado de Deus ele é soberano. Agora, quando nós não atendemos esse chamado, aí é outro detalhe, é outra mensagem que também pode deixar lá o link, eu pode deixar ali uma mensagem para a gente mais tarde aí preparar uma mensagem exclusiva para isso. Mas tem que me lembrar, porque às vezes nós estamos envolvidos nesse curso aqui e acabamos esquecendo. Inclusive temos mensagem para poder trazer e pregar. Talvez essa semana apareça uma mensagem aí no canal diferente, mas de alguma forma tem que me lembrar. Se você puder, bota lá no canal lá para nos lembrar, né? Vamos lá, vamos continuar aqui. Então vamos lá, o item 3, o item 4 dessa unidade é a obediência tem o seu preço. Agora esse que talvez seja o maior problema dos nossos amados irmãos e irmãs do reino de Deus. É pagar o preço. Porque obedecer não é somente obedecer. Jesus deixou um exemplo muito claro para isso, já falando, vamos repetir novamente aqui. No capítulo 22 de Lucas, ele se depara lá no monte de Getsemane e a sua alma começa a vir angústia, porque ele entende a proporção, o tamanho que é ir para a cruz. Então ele começa a orar. Pai, passa de mim esse cálice, mas não seja a minha, mas a sua vontade. E ele ora 3 vezes. Na terceira vez ele entende que ele tem que passar por isso. Ele tem que pagar esse preço da obediência. E para o reino de Deus, tudo tem o seu preço. Nada é de graça. Se você quer ser um grande homem, uma grande mulher de Deus, se você quer que Deus realize os seus propósitos, os seus modos de agir na tua vida, é necessário que você pague o preço. Se você não paga, se você não está disposto a pagar o preço, então, meu amado, você não vai conseguir, ou Deus não vai nunca fazer nada em seu intermédio. Desculpe a franqueza, não vai fazer. Ele só vai fazer algo na tua vida quando você pagar esse preço. Né? Às vezes o preço, como já aconteceu comigo, de estabelecer a vontade de Deus, e às vezes são preços que a gente paga que nos leva a tomar decisões que nós não queríamos tomar, andar léguas e léguas a pé, ter uma faca, né, posicionada ao seu rosto para alguém querendo te matar, alguém querendo matar você, e os ódios, né, que são criados no dia a dia, né? Eu falo sempre assim que às vezes as pessoas não entendem isso, não é porque está acontecendo isso na minha vida, porque você se integrou ao reino de Deus, se integrou à obra de Deus. E agora a obediência tua vai ter algumas consequências, vai ter alguns problemas. Então, o primeiro ponto é se você tem disposição para pagar esse preço. Vamos lá. A obediência tem um preço para você. E que as pessoas que estão ao seu redor, não somente para você, mas também para as pessoas que estão ao seu redor. Você não pode conhecer e fazer a vontade de Deus sem pagar esse preço. O preço do ajuste e da obediência. A disposição de pagar o preço e de obedecer à vontade de Deus é um dos ajustes ou grandes ajustes a ser feitos.
É exatamente por causa desse preço que muitos dos discípulos de Jesus voltaram para trás e não andavam mais com ele. Então você olha, e também existem muitas igrejas que estão falhando e não chegando a completar a realização dos propósitos de Deus por intermédio delas, justamente porque não querem pagar o preço. Não querem pagar o preço, não querem, né, se aprontar para isso. Né? Não estão prontos para poder pagar esse preço. E aí nós vemos o caso, lá no capítulo 6 de João, que fala que muitos voltaram para trás, porque a história é um pouco, também podemos pregar isso mais tarde, nós temos até uma mensagem já pronta para esse tema. E aí Jesus chega lá e multiplica os pães, eles ficam entusiasmados com aquilo, ficam alegres e querem ficar com Jesus, né? E depois Jesus some, ele despista, ele some, os discípulos, depois aparece para os discípulos, quando ele vai desembarcar lá na areia, ele vê a multidão novamente lá. Aí ele muda o curso dele, da mensagem dele. Muitas palavras. Agora vocês venham a mim porque vocês viram os milagres, viram os pães multiplicar, viram o peixe multiplicarem. Mas agora mudou a história. Vocês vão ter que comer da minha carne e beber do meu sangue. Isto é, vão ter que agora se ajustar à vontade de Deus. Isto é, pagar o preço. O que fizeram? Todo capinaram fora. Então foram embora. Por que foram embora? Porque eles não queriam pagar o preço. Acontece às vezes conosco, né? A gente não quer pagar o preço. Essa é uma verdade. E aí, quando a gente se depara com a obra de Deus, na obra de Deus sempre vai ter confronto, sempre vai ter guerras e batalhas. É por isso que o capítulo 6 de Efésios, que isso nós vamos falar isso bem claramente, não precisa mandar mensagem para a gente pregar sobre isso, porque a gente vai falar isso no quarto período, que é a batalha espiritual. Né? Estamos num curso nesse OPA, né? No OPA nós temos um curso chamado Batalha Espiritual, que nós vamos trazer para você, né? Esse é o quarto período. Só você esperar um pouquinho, vocês acompanharem aí o nosso curso. Não deixe de ver todos os vídeos, porque é muito importante e você vai ver, a gente vai ensinar isso mais tarde. Bom, o segundo ponto aqui sobre pagar preço, né? Nós temos aqui e falando justamente sobre essa coisa que nós não queremos, pagar preço. Né? Então vamos lá. Um dos ajustes mais difíceis de se fazer para obedecer à vontade de Deus é quando essa obediência custa caro às pessoas ligadas a você. Queridos, deixa eu dar aqui uma palavra para você. Por experiência, nós temos aí 30 anos no Evangelho, nós já estamos aí com mais de 20 anos pregando o Evangelho, 20 anos de experiência, criamos 2 igrejas, passamos por alguns processos dentro da igreja, aprendemos tudo isso e nesse todo que nós que passamos, isso aqui é uma coisa que acontece conosco às vezes. Às vezes o diabo, tem até uma canção que fala sobre isso, que eu me identifico muito com ela, eu não lembro agora a canção, mas você vai poder lembrar ao me ouvir agora. E que o diabo, ele vai pegar um dos seus, porque ele é covarde. Essa é a realidade. O diabo ele é muito covarde. Ele vai pegar um dos seus para intimidar você, para que você não prossiga pelo ideal que você criou com Deus, para que você não prossiga a obra de Deus. E às vezes pode acontecer isso conosco. E temos que também nos preparar para isso. Lá no campo missionário, quantas famílias perderam os seus filhos, perderam a sua família, foram mortas na sua frente, né, para poder intimidá-los a não prosseguir o Evangelho. Então temos que tomar essa consciência. Por exemplo, nós temos aqui no caso de Moisés,
quando ele foi para o Egito e começou a falar para Faraó, o que Faraó fez? A primeira coisa que Faraó fez foi aumentar a carga de trabalho para os filhos de Israel. Isso dói muito. Você saber que você vai fazer a obra de Deus, em vez de as coisas funcionarem, tudo dar certo, e aí o diabo ele começa a trazer uma coisa ruim, tocar nas pessoas que estão ligadas a você. No caso de Moisés. Então, pode isso acontecer sim. Pode isso acontecer sim. Então, nós temos aí exemplo, né, de Paulo e Jason, que Paulo diz aqui o texto, olha, deixa eu ler para você aqui rapidamente. Quando Paulo fez a vontade de Deus, pregando o Evangelho, outras pessoas vieram a responder à atuação de Deus na vida deles. Né? E aí temos o caso de Jason, que veio a colaborar com Paulo para a pregação do Evangelho. O que aconteceu? Aquelas pessoas ficaram revoltadas e foram lá e prenderam Jason e oprimiram as pessoas que a qual estavam ligadas ao Paulo. Então, amados, isso pode acontecer nas nossas vidas. Então o Evangelho, na verdade, não é esse Evangelho que você ouve aí, que é tudo fácil. Não é porque você vê alguém lá em cima do púlpito, né, tendo privilégios, né, e ontem à noite eu já escrevi um tema da mensagem que posteriormente a gente vai trazer aqui no YouTube, que é Filhos Prediletos. Deixa eu deixar essa deixinha para você aqui agora. Você quer mesmo ser um filho predileto de Deus? Tem certeza? Então, fique ligado aqui no YouTube, ligado no meu canal, que você vai ver, eu vou trazer uma mensagem, aí depois dessa mensagem você me escreve, você comenta lá o que é, se você quer mesmo ser esse filho predileto. Porque nós às vezes reclamamos muito isso, porque o fulano de tal, a fulano de tal, ela é uma pessoa privilegiada por Deus. Mas existe alguns pontos que nos indica e que fez com que aquela pessoa fosse privilegiada por Deus. Se você estudar, se você ver a vida de Davi, você vai ver que por que Davi era privilegiado por Deus. E aí você vai ver a vida dele, todo o contexto, para você entender isso. Então, é muito importante que você veja isso aí. Bom, amados irmãos, vamos agora para o nosso quinta lição da unidade 8, que é se tratando de conhecer a vontade de Deus, há outro ajuste muito necessário, chegar ao ponto de total dependência de Deus. Só assim ele poderá realizar o que quer fazer por meio de nós. Jesus disse que nosso relacionamento com ele seria um relacionamento que existe entre a videira e os seus ramos. Ele falou, sem mim nada podeis fazer. No capítulo 15 de João, na verdade Jesus deixa, na verdade, essa ideia de dependermos totalmente do Senhor. Né? Temos alguns versículos aqui que eu quero deixar para você. Né? Eu vou citar o versículo, vou ler, depois se quiser você vai anotando, né, para você. João capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira e vós as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e sou para comigo não sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito do que todos eles, e todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Vamos lá.
Isaías 14, versículo 24. O Senhor dos Exércitos jurou, dizendo: como pensei, assim sucederá. E como determinei, assim se efetuará. Aleluia. Isaías 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Isaías ainda, 46, versículo 9. Versículo 9 ao versículo 11 diz o seguinte: eu sou Deus que não há outro semelhante a mim. O meu conselho subsistirá e fará toda a minha vontade. Sim, eu o disse e eu cumprirei. Formei esse propósito e também executarei. Então, queridos, não tem jeito. Existe, uma vez alguém perguntou, nós falamos sobre questão de soberania e livre-arbítrio. Ah, mas Deus nos deu livre-arbítrio. Aí eu falei, tudo bem, concordo com você. Deus nos deu livre-arbítrio. Mas o que prevalece sempre é a soberania de Deus. Não vai adiantar, querida. O que é então, pastor? O que significa o livre-arbítrio? Livre-arbítrio é para provar para mim e para você que não somos nada, não temos condições de fazer nada, somos infrutíferos quando nós agimos por nossa conta própria. O livre-arbítrio é para nos ensinar isso, mas o que prevalece é a vontade de Deus. Não adianta você fugir disso, né? Então, vemos aqui que para podermos fazer a obra de Deus, temos que estar totalmente na dependência de Deus. Se Deus não atuar em você, nada poderá você fazer que redunde fruto para o reino. Qual é o objetivo da obra de Deus? Qual é o objetivo de você estar fazendo a obra do Senhor? Frutificar no reino. Não é isso mesmo? Se você não frutifica no reino, então o que você está lá é em vão. Preste atenção no que é frutificar no reino. Criar amizade, criar amigos, criar relacionamentos e ter igreja cheia ou pessoas ao seu redor, isso não significa frutificação do reino. Entenda, queridos, que frutificação do reino é que as pessoas, quando nós levamos o conhecimento das pessoas, o conhecimento de Deus para as pessoas, isso redunde a eles crescimento espiritual. Graças a Deus, desculpe aqui, não estou, para quem já conhece e sabe as igrejas que eu tenho aqui, vários pastores que saíram do meu ministério. Eu tenho, na verdade, em mente aqui 3 igrejas que a qual hoje estão sendo abençoadas por Deus. Alguns deles saíram meio fora do contexto, mas tudo bem. O importante é Deus ser glorificado, é as almas serem rendidas. É o que mais importa. Para mim, o que importa é as almas. E temos aí 3 igrejas que me falem a memória que saíram do meu ministério. Eu tenho um pastor que ele nunca foi reconhecido aonde ele estava. Ele veio para a minha igreja e hoje está postando na igreja e Deus está abençoando ele. Pessoas que no mundo não eram vistas como homens de Deus e foram para a minha igreja e estão lá dirigindo igrejas hoje. Não estou aqui me vangloriando por isso, mas o que eu quero dizer para você é que hoje eles não estão mais comigo. Por mais que ainda tenhamos um ciclo de amizade, passamos nas ruas, nós conhecemos, nós sempre nos conhecemos, nós sempre falamos um com o outro, damos a paz de Cristo, a paz do Senhor, enfim. Mas o importante é que isso que frutifique, é que as coisas frutifiquem.
que o reino frutifique. Né? Às vezes nós achamos que para sermos uma pessoa abençoada eu tenho que criar um grande círculo de amizades, relacionamentos e ter um ambiente muito cheio ao meu redor. Não, amados. Isso não é redundar fruto para o reino. Fruto para o reino é crescimento de pessoas. Para isso acontecer, eu tenho que ensinar. E coisas que eu sempre fiz. Falei agora não, agora eu me lembrei, tem 4 igrejas, né? Tem 4 igrejas. Bom, vemos aqui, amados, o exemplo disso tudo. Vamos parar com essa ideia de querer achar que o meu trabalho está sendo muito bem feito. Cuidado com aquilo que eu acho que está sendo bem feito. Bem feito. É muito preocupante isso para muitos pastores nos últimos dias de hoje. Né? É muito importante você falar isso. É muito importante ensinar isso. Bom, você pode pensar que esperar é um tempo de passividade e de inatividade. Esperar em Deus pode ser qualquer coisa, menos falta de ação. Enquanto você espera nele, ele estará orando apaixonadamente para conhecê-lo melhor, para conhecer seus propósitos e seu modo de agir. Deixa eu falar um pouquinho sobre esse ponto aqui, muito importante, que às vezes nós achamos que esperar em Deus, como já foi lido aqui, é sermos passivos e inativos. Não. O mais importante da obra de Deus, eu quero que você coloque isso na sua nota, não é você fazer, é você ser. O fazer, na verdade, tem que ser uma consequência daquilo que você já é. Então parece que nós estamos invertendo hoje. Não queremos ser algo com Deus, não queremos ter uma comunhão pessoal com Deus. E esquecemos disso. E queremos fazer. Aí não tem produtividade, como deveria ter. Mas quando você espera em Deus, que às vezes aquilo que parece um silêncio, aquilo que parece um castigo, eu vivo isso hoje, eu estou vivendo um momento muito feliz da minha vida, porque eu tive que dar uma parada no ministério, mas eu estou muito feliz, porque eu estou agora conseguindo fazer aquilo que eu sempre quis fazer, nunca conseguia fazer quando eu estava ativo no ministério, que é criar esses vídeos, ensinar isso, levar a palavra de Deus em meio internet, onde todos têm acesso e com certeza Deus vai conduzir alguém a esses cursos, né, lá de fora, sem que eu conheça. Então, queridos, esses momentos que você parece que é um castigo, não, é um momento que você vai se integrar a Deus. Então aproveite o momento que você tem com Deus, o momento que você ainda não está ativo, e comece a orar ao Senhor, fale com Ele, desfrute dele, desfrute do amor dele, do momento com ele. Porque a gente, na verdade, a gente tem uma mania de... O ser humano, né? O humano, ele pede muito, mas se comunga pouco com Deus. Então, o que mais importa é isso. O que importa é a comunhão. Agora, o que vai vir é consequência. É isso que eu penso, é isso que eu estou vivendo agora. O que vai vir após tudo que estamos fazendo pelo reino de Deus, intermédio desses vídeos, vai ser consequências futuramente para o reino de Deus. Escreva essa nota, isso vai ficar registrado, está sendo registrado hoje aqui. Então, vamos fazer aquilo que Jesus falou, vamos orar. Olha o que ele ensinou para a gente numa oração. Pedi, e dá-se-vos-ás, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Pois todo aquele que pede, recebe, todo aquele que busca, acha, e todo aquele que bate, ele abre-se-lhe-á. Agora, o que eu tenho sempre falado aqui, e tenho sido muito taxativo nisso, a pessoa do Espírito Santo é ela que vai ajudar a gente a conhecer a vontade de Deus. É ela que vai ajudar. Não peça ajuda do Espírito Santo, se envolva com o Espírito Santo, né? E ele vai te ajudar a você se enquadrar nisso tudo aí. Eu vou repetir de novo. Romanos 8, 26. Não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isto é, Ele ora por nós. Ele conhece
Ele é a única pessoa, meu querido ou minha querida, que conhece a vontade de Deus. Então, se ele é a única pessoa que conhece a vontade de Deus, então olha ele, que ele vai te conduzir a esta vontade. Outro ponto importante também é nós nos ajustarmos também à oração e ao preço. Bom, já estou aqui, vamos continuar orando, vamos ajustar esse período de oração. Vamos ajustar ao preço, e se é necessário que pagamos o preço, vamos pagar esse preço. Mas que isso vai acabar. Tudo se acaba, queridos, quando você se entrega totalmente a Deus e se deixa levar como uma folha seca levada pelo vento onde ele soprar. É por aqui vamos, é por aqui vamos, é por aqui vamos. Deixa ele te guiar, deixa o Espírito Santo te orientar, deixa ele te ensinar, para que você possa conhecer a vontade de Deus. Olha o que diz Marcos capítulo 11, versículo 24. Por isso vos digo que tudo que pedirdes em oração, crede que recebereis e tê-los-eis. Então, vai lá, meu amado. Porque você vai orar, a oração também tem um preço. Você vai ter que marcar. Qual é o preço da oração? Tem momentos. Você vai ter que tirar um momento exclusivo para isso. Oração, parar, ir para um lugar, um quarto fechado, um monte se for preciso. Não importa o local, mas tem que estar sozinho com ele, conversando com ele. Vai lá, se ajusta a isso tudo. O momento que você está passando, o momento que nós estamos passando, é um momento de oração. Estamos vendo hoje, eu sempre mencionando isso, em meio a uma pandemia mundial, onde o mundo todinho está parando. Então vamos aproveitar. Eu sou contra abrir igreja nessa época. Eu sou contra. Vamos obedecer à nossa justiça, ao nosso governo. Ele não quer que abra igreja, não vamos abrir igreja. Não vamos abrir igreja. Vamos continuar orando ao Senhor. Ou em casa. No momento de você se reunir a família. Você entendeu ainda por que Deus permite isso tudo ainda? Deus permite as coisas acontecerem para a gente poder tirar proveito disso, não para a gente ficar querendo buscar respostas. Vamos aproveitar o momento, vamos orar ao Senhor, vamos reunir com a família, né? Vamos lá, tem as lives da igreja, vamos ver as lives da igreja, e sim, vamos aproveitar o momento que estamos passando. Então esse vídeo, ele vai, ao passar do tempo, chega um dia que alguém vai perguntar, mas isso aconteceu e hoje está acontecendo isso. Porque sempre vai acontecer algumas coisas mais. Né? Temos aí as gripes que passaram, temos agora a coronavírus, temos outros que vão vir, e sempre vai vir. Mas eles sempre vão vir com o único objetivo, permitido por Deus, para a gente colocar na nossa vida em total dependência a Deus. Aleluia. Que esse momento hoje você possa viver com Deus, com sua família, amar mais você mulher, amar mais seu esposo, seus filhos, você homem amar mais a sua esposa e seus filhos, enfim, a família se reunir. Eu aqui estou aproveitando o máximo que eu posso, né? Enquanto eu não posso, não podemos ir na igreja, porque nós aqui estamos obedecendo o decreto, né? Estamos diante daquilo que a Bíblia nos ensina, a obedecer às autoridades e a obedecer às autoridades. Estamos vivendo um momento muito bom aqui, com minha família, com minha esposa, com meu neto, com meus filhos, com minhas filhas, quer dizer, e vamos continuar na vida. E vamos nos ajustar à vontade de Deus. Se você quiser comprar esse livro, ele está nos sites que você quiser. Você pode me mandar uma mensagem e eu estarei indicando você nos sites. Se você quiser que eu vá à tua casa, claro, depois que acabar a pandemia, para nós conversarmos um pouquinho sobre esse curso na sua casa, também estou aberto também. Se me mande comentário, que lá nós vamos mandar meu contato, estaremos reunindo para a gente poder orar e buscar o Senhor.
seja onde for, não, de alguma forma, seja no norte do país, seja no sul do país, no nordeste do país, no centro-oeste do país, no próprio sudeste onde vivemos hoje, não importa. Estamos aqui para isso, para fazer a vontade de Deus. E se Deus te colocou no teu coração, nós vamos aí. Né? Temos projetos, grandes coisas para fazer na obra do Senhor. Eu tenho certeza que esse ano de 2020 ele foi projetado para nós nos posicionarmos, para você, igreja, para nós, igreja, nos posicionarmos e nos prepararmos para esta grande obra. Deus te abençoe. E que as riquezas de Cristo abunde em seus corações, que a paz do Senhor esteja na sua vida, na sua família, e que o amor de Deus, as consolações do Espírito Santo e a graça do Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida, sobre a sua família e em todos, em nome de